Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e membro da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito interessante, que são 8 dicas para fazer uma boa sustentação oral. Todo advogado, especialmente o advogado criminalista, tem que fazer sustentações orais para levar o seu caso, levar os argumentos do seu caso perante um tribunal, seja um tribunal estadual, federal, STJ, STF. Então é muito importante que você conheça essas dicas de sustentação oral. O que acontece? Tem gente que tem medo de falar em público. Para esses advogados que têm medo de falar em público, eu já gravei um vídeo, vou colocar no card aqui em cima, se a gente conseguir colocar, né? Mas vou pôr aqui em cima e daí vocês acessam esse vídeo onde eu dou dicas mais direcionadas como falar em público. Aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, eu vou focar nas dicas da sustentação oral. Tá? Primeira dica aqui, primeiro, estude o processo. Tá? A primeira dica é você estudar o processo, conhecer bem as provas e todas as peças importantes do processo. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, é importante você conhecer o processo para fazer uma boa sustentação oral. Você só faz uma boa sustentação oral se conhecer bem o processo. E a segunda questão importante aqui é que os desembargadores ou ministros, durante a sustentação oral ou após ela, podem fazer perguntas sobre o processo para você. Falar, que página está isso aqui, doutor? E se você não souber, você vai passar um pouco de vergonha ali. Então é importante, por isso é importante conhecer bem o processo. Então estude bem o seu processo. Daí, segunda dica, pesquise a jurisprudência do tribunal. É muito importante você conhecer a jurisprudência do tribunal e conhecer também a jurisprudência daquela Câmara ou turma que irá julgar o seu processo. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, para você ter uma antecipação de como será o julgamento. Você conhecendo a jurisprudência, você pode saber como é que é a média de julgamentos daqueles casos similares aos seus. E segundo, é importante você conhecer a jurisprudência do tribunal para poder levar os argumentos certos aos julgadores, aos magistrados. Você, de forma subliminar, de forma muito cuidadosa, introduz esses argumentos para eles, que são os mesmos argumentos que eles geralmente usam. Isso facilita muito você vencer um caso. Então, por isso é importante você conhecer a jurisprudência do tribunal. Depois aqui, consulte o regimento interno do tribunal. Essa dica aqui é muito importante e poucos advogados fazem. Então, quando você for fazer uma sustentação oral, consulte o regimento interno daquele tribunal em que você irá sustentar. Isso é importante para você saber quais são as regras específicas daquele tribunal. Seja com relação ao tempo, seja com relação às vestes. Porque tem tribunal que o advogado ele pode sustentar apenas de terno, apenas de paletó ou de vestido as mulheres. E tem tribunal que você tem que usar as chamadas vestes talares, que é, no caso do advogado, a denominada beca. Você tem que usar a beca. Então é importante você saber isso para que você se prepare. Se tiver que levar uma beca, ou se a OAB empresta a beca, aqui em São Paulo, por exemplo, a OAB empresta a beca, mas, por exemplo, eu já sou maior um pouco, para mim, geralmente a beca lá da OAB não serve. Então eu tenho que levar a minha própria beca. Então isso é importante você conhecer. Depois aqui, prepare o roteiro. É importante você preparar um roteiro do que você irá falar no dia da sustentação oral. É lógico, você não precisa escrever tudo que você vai falar na sustentação oral. Eu até nem recomendo isso. O que eu faço quando eu vou fazer uma sustentação oral? Eu preparo a introdução, que eu vou falar na introdução, e depois pontos, palavras-chave que eu terei que abordar durante a minha fala. E na hora que eu estou fazendo a sustentação oral, eu falo olhando para os desembargadores e mais de vez em quando eu dou uma olhadinha no meu papelzinho aqui para ver se eu estou falando tudo, se eu não pulei nada. Então isso é importante. Tá? Você tem que fazer, preparar um roteiro para que você não se perca na hora da sustentação oral. E também é importante aqui, para a dica número 5, que é treine sua apresentação. Você prepara o roteiro e depois você treina a sua apresentação. Como eu treino? Ah, Matheus, como é que eu treino a minha apresentação? Ou você treina na frente do espelho, que é como eu fiz praticamente a minha vida inteira, ou você treina para uma câmera e depois assiste, ou você treina para o seu sócio, para os seus estagiários, para os seus amigos. Tá? E daí para eles dizerem como é que você está se comportando, como é a sua postura, se eles estão entendendo o que você quer. Tá? Então é importante você treinar. Então treine bastante. Uns 2, 3 dias antes já começa a treinar para ficar bem treinado e ficar bem preparado para o dia. Daí depois, sexta dica, entregue memoriais de sustentação oral. Aqui é importante fazer uma distinção.
Uma coisa é você fazer o chamado despacho de memoriais, que é quando você marca um horário, vai lá e despacha memoriais com o ministro, o desembargador, conversa, explica o caso. Isso é um despacho. Outra coisa são os memoriais de sustentação oral. O que são os memoriais de sustentação oral? Eles são um resuminho do processo, com no máximo 5 folhas, tem que ser bem curto, bem resumido, que você entrega para os desembargadores ou ministros no dia da sua sustentação oral. Então você prepara lá um memorial contendo os fatos, bem brevemente, qual é a sua tese, né, quais são os seus argumentos e qual é o seu pedido. E daí chegando lá antes da sustentação oral, você pede para o BEDEL, o oficial de justiça, ou para quem estiver lá na porta da sala, entregar para os ministros ou para os desembargadores. Geralmente 3 desembargadores, 5 ministros. Daí você tem que ver o regimento interno para ver quantos são, já leva impresso e entrega. Quando o processo é digital, eu levo impresso e junto no processo digitalmente também. Mas eu levo impresso porque é importante eles terem na mão. E tem que ser bem curto, porque se for bem longo, ninguém lê. Tá? Se for longo, ninguém vai ler e vão jogar fora lá. E é importante, eles gostam, tá? Eu digo que os julgadores gostam de receber os memoriais de sustentação oral. Eles sempre falam, agradeço o doutor que entregou memoriais, porque isso demonstra que o advogado está mais empenhado na causa. Tá? Então isso é muito importante. Depois, tenha uma boa entonação e inflexão da voz. Quem já foi assistir uma sustentação oral, uma sessão de julgamento em algum tribunal, vê lá os desembargadores, ministros, que geralmente são homens e mulheres um pouco mais velhos, lá dando aquela dormidinha, aquela pescadinha que é chamada dormidinha de desembargador, né? Dorme em pé. Geralmente acontece isso por quê? Porque as sustentações orais estão chatas. Tem muito advogado que fala lá, fala olhando para baixo, não fala direito. Então use uma boa entonação, use uma boa inflexão da voz. Tá? Para quê? Para poder chamar a atenção dos julgadores. É lógico, sustentação oral não é júri. Tá? Não é para você fazer uma sustentação oral e você faz um júri berrando, pulando, dando pirueta. Não é assim. Tá? Mas você tem que ter uma boa entonação e uma boa inflexão da voz para chamar a atenção deles para a sua causa e para que também eles prestem atenção e não durmam. Tá? Então é importante você ter. Não fale nem muito baixo nem muito alto. Fale corretamente e tenha um bom resultado. Daí a 8ª dica também é mais importante. São 3 dicas em uma, na verdade, a 8ª. Tá? Não seja prolixo, não seja arrogante e não leia. Tá? Primeira dica, não seja prolixo. Tá? Não fique enrolando na sua sustentação oral. Vá direto ao ponto. Seja conciso e objetivo. Tem muito advogado que chega a fazer a sustentação oral, cumprimenta cada desembargador, desembargador fulano, cicrano, fica meia hora, fica 5 minutos cumprimentando, perde 5 minutos, tem lá o tempo de 15 minutos, perde 5. Só para cumprimentar. Eu particularmente não gosto, eu prefiro ir direto ao ponto. Falar excelentíssimo senhor presidente, senhores desembargadores, senhor membro do Ministério Público, e o caso é esse, assim, assim, assado, e é isso. E já partir direto para a argumentação, não perder tempo. Tá? Os desembargadores já sabem que eles são maravilhosos, que eles são super inteligentes, que eles são o máximo. Não precisa você ficar falando isso para eles. Porque você perde tempo, seu tempo, que é precioso, e perde também o tempo deles, que é precioso. Viu? Tem muito advogado que fica fazendo isso e perdendo tempo. Então eu sugiro que não faça. Depois, não seja arrogante. Tá? Isso aqui é outra dica importante. Assim, você não pode chegar se achando que você é o máximo, que você é o melhor advogado do mundo, botando banca lá, eu sou gostosão e tal. E também você tem que saber perder. Não seja arrogante aqui também quer dizer isso. Você tem que saber perder. Tá? Todo advogado ganha algumas causas e perde outras causas. E aí na sustentação oral o resultado sai na hora. Então se você ganhar ou perder, vai sair na hora o resultado. Se você perder, você não pode ficar nervosinho, ou ficar bravo, ou querer bater boca. Né? Você tem que ir com humildade ouvir as razões dos julgadores, sem tentar bater boca. Se você quiser discutir aquilo, recorra, mas não fique batendo boca. É lógico, você pode usar a palavra pela ordem para corrigir um erro e tal, mas não fique batendo boca assim, por estar ofendido. Se você levar, te derem algum tipo de pito, algum tipo de lição de moral durante a sustentação oral, né, quer dizer, durante o julgamento, também não responda, não fique brigando por isso, que isso mostra uma arrogância que às vezes é maléfica. Tá? Então saiba perder. Essa que é a ideia aqui. Eu sei que é muito ruim, eu fico nervoso quando eu perco, eu quero ir lá e levantar e brigar. Mas eu ouço, baixo a bola, falo, não, tem que ouvir, escuto as razões e depois, se for necessário, eu faço recurso. Então, não seja arrogante. E terceira questão aqui, não leia. Tá? Isso aqui também é muito importante. Muitos tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proíbem que o advogado leia a sustentação oral. É proibido por regimento.
Né, o que acontece? O advogado tá lá, ele começa a tentar, aí ele pega, abre lá, fica lendo assim, olhando para baixo. O que vai acontecer aqui em São Paulo, por exemplo? O desembargador presidente fala: doutor, o regimento interno proíbe que o senhor leia. O que vai acontecer? O cara desmonta, porque ele não se preparou para falar, ele preparou para ler. Então chega, o desembargador dá no cara, o cara desmonta, já era. Entendeu? Então se prepare para falar e não para ler, não leia. Tá? Primeiro, porque é muito chato, e segundo, porque é proibido. Então essas são as dicas que eu pretendia dar para vocês, né, sobre a sustentação oral. Agradeço aí quem assistiu o vídeo. Se quiser dar uma curtida, dar um joinha, seguir o canal. E espero vocês nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado!